Veja no ICL Notícias, segunda edição. Carla Zambelli por um fio. Carla Zambelli armada aqui, galera. Carla Zambelli armada aqui. STF julga deputada por porte ilegal de arma e constrangimento por perseguição armada em São Paulo. Ai, para, filho da puta! Chega! Esquenta para a prisão de Bolsonaro? Na véspera de análise de denúncia sobre golpe, PF prende e STF julga participantes dos atos de 8 de janeiro. Um bilionário dentro do Pentágono. New York Times diz que Elon Musk pode ter acesso a plano ultra secreto sobre guerra com a China. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar nessa sexta-feira, 21 de março de 2025. Seja muito bem-vindo você que chega nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também da Voz Trabalhadora no YouTube e também pela Pop TV do Rio Grande do Sul. Já temos 3 votos, Chico Sá, 3 votos para condenar a Carla Zambelli para o porte ilegal de arma. Boa tarde para você. Olha, boa tarde, Gabi, boa tarde, comunidade. Aqui direto de Palmeira dos Índios, acabei de chegar. Beijo pro povo de lá, foi muito legal. Olha, é a véspera perfeita, né? Tem condenações, tem derrubada de um mito, digamos assim, de que só tinha velhinha da Bíblia, que a gente vai falar mais tarde. Então, é uma véspera perfeita, no sentido do trabalho do STF sendo mostrado. Chega essa possível prisão da Carla Zambelli, a Carla Zambelli é um símbolo do bolsonarismo. Ela foi meio abandonada, porque eles abandonam todo mundo, o ex-presidente joga fora, descarta qualquer um, né? Mas ela é um grande símbolo do bolsonarismo. Então, viva a coincidência que a traz para a cadeia no momento em que o ex-chefe também está indo. Pois é, gente, tá por um fio. Semana que vem a gente tem o julgamento do 8 de janeiro contra Bolsonaro, mais 7 acusados também. Essa primeira leva, vamos dizer assim, do 8 de janeiro. E agora, só para trazer aqui os detalhes, e aí vou chamar a Cristina Serra para a nossa mesa redonda, para trazer os detalhes aqui, antes de dar boa tarde para a Cris, antes de mais nada, vamos na informação aqui. Ministro Gilmar Mendes, no Supremo, votou para condenar a Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão e também pela perda do mandato. Então, esse julgamento está acontecendo no plenário virtual e mais 2 ministros já votaram, a Carmen Lúcia e o Alexandre de Moraes, seguiram o voto do ministro Gilmar Mendes na íntegra. E só para relembrar o caso, a gente já falou aqui longamente sobre isso, mas lá nas eleições de 2022, na véspera, ela perseguiu um jornalista, Luan Araújo, com uma arma, né, no meio da rua em São Paulo. Então, a gente fala desse momento que você assiste em vídeo. A gente está colocando aqui na tela esse momento, né? Então, ela é acusada de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal por arma de fogo. Agora sim, Cris, boa tarde para você. Já coloco aqui esse assunto na nossa mesa para a gente começar a nossa conversa. Boa tarde, Gabi, Chico e toda a comunidade que está aqui com a gente. Eu começaria dizendo que o que me chama atenção nesse momento, no caso da Carla Zambelli, é o abandono a que ela foi relegada pelo bolsonarismo. Chico mencionou isso há pouco. Tanto é que você não vê, né, nas redes sociais, enfim, nos canais deles, você não vê a defesa da Carla Zambelli. Um ou outro ali, enfim, mais próximo dela, talvez possa falar alguma coisa, mas não há uma defesa organizada dessa personagem, né, que foi uma personagem muito importante do bolsonarismo num determinado momento e que hoje, de fato, está abandonada. Essas cenas que a gente está vendo aí, né, lembram o ambiente de extrema tensão
que foi a eleição de 2022, né? Essa cena tem uma violência por si só, porque ela está armada, ameaçando um homem indefeso, desarmado, né? Tem uma carga simbólica de muita violência, né? Por ser uma mulher branca, de extrema-direita, armada, ameaçando um homem negro. Então, nós temos aí, como você já falou, 3 votos, né? A favor da condenação, e a gente não pode esperar nada diferente, de fato, do que uma punição exemplar, né, desse caso que carrega, né, que tem toda essa carga, né, de violência, e que expressa muito bem o que é o bolsonarismo, porque, como eu disse, embora ela esteja abandonada hoje, né, mas a cena, naquele momento, né, naquela circunstância, expressava muito bem o que era o bolsonarismo, o que ainda é. Exato, Cris. E ela é condenada inicialmente pelo próprio Bolsonaro, que atribui a essa cena de rua, essa cena escandalosa, atribui a derrota dele. Sim. Então, imagina, Cris, caiu assim no inferno do bolsonarismo. Por isso que agora não aparece uma só viva alma para defendê-la. E só para lembrar esse contexto, porque às vezes a gente é tomado por tanta informação, mas naquela época ela disse que não ia obedecer à proibição do Tribunal Superior Eleitoral, né? Sim, bem lembrado. Então, é esse o contexto. Naquela época também foi um vai e vem ali de informação, quando as imagens surgiram, ela deu uma desculpa, depois a história toda foi apurada e veio à tona que, de fato, né, o Luan foi perseguido por ela na rua, mas ela disse que tinha sido ofendida por ele, né, agredida, ela usou. E aí tinham vídeos, você lembra disso? Tinham vídeos que provaram, enfim, que ela foi atrás dele, perseguiu o jornalista com uma arma em punho, né? E talvez ela imaginasse, Cris, numa loucura da cabeça que só pode ser dela, que isso tivesse inclusive efeito eleitoral. Porque no bolsonarismo há muito essa crença de que qualquer atitude muito violenta, seja da polícia do Tarcísio, seja de qualquer polícia, qualquer ato, principalmente contra os negros e os periféricos, eles avaliam isso, que isso dá inclusive votos. Talvez ela, numa loucura, num delírio, achasse que ia ajudar o candidato Bolsonaro. Sim, e ajudar a ela mesma, a candidatura dela também. Isso. Faz sentido isso que você está falando. Agora, o que a gente tem visto, né, Gabi e Chico, é que esses atos extremistas, né, da direita, eles falam àquela base muito radicalizada. Mas tem uma franja aí que fica, às vezes, em torno do espectro, uma franja de direita, mas que não é de extrema direita, que rejeita esse tipo de violência, né, extremada. Daí aquela avaliação de que isso, de fato, pode ter contribuído, né? O tiro saiu pela culatra e pode ter tirado, né? Mais tirou voto do que trouxe votos para a candidatura Bolsonaro naquele momento. Lembrando também mais sobre contexto, apareceram vídeos, né, ali, e a Zambelli tentava dizer que tinha sido empurrada, a princípio, né, pelo Luan. E aí depois mostram as imagens, né, foram aparecendo, porque eu lembro que tinha uma só e depois foram aparecendo outros ângulos também, né, de gente que presenciou a cena, e ela vai atrás dele com uma arma e manda ele deitar no chão, né, dentro do restaurante. Então, são cenas aqui, o nosso chat até comentou, uma pessoa aqui, até perdi o nome, me desculpem, mas alguém aqui comentou, gente, é muito violento, né, rever essas cenas, e de fato... mas parece que agora né, a impressão é que ficou mais violento ainda, né? Talvez estivéssemos todos ali tomados pelo clima eleitoral e vimos violência naquela ocasião, mas agora a cena é mais chocante ainda. Porque nós estamos distanciados, né? Há uma distância de mais de 2 anos desse clima de absoluta violência em que o país estava engolfado, que começou com o assassinato do militante petista lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. Não é que começou, mas aquele foi um marco importante da violência naquela campanha eleitoral, o assassinato lá do rapaz em Foz do Iguaçu.
e que vem, esse ambiente de violência e de estímulo à violência cresce até as vésperas da eleição com essa cena da Carla Zambelli. Totalmente. Eu lembrei, enquanto você falava, Cris, eu lembrei também de uma outra cena de violência, um pouco antes, quando o ônibus do Lula é atacado por tiros no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, né? Assim, então você tem um roteiro de violência máxima que começa lá no comecinho da campanha, no início da campanha, e vai até essa arma sacada pela Carla Zambelli. Exatamente. É isso mesmo. E como a gente tomou essa distância e a gente vive 2 anos que a gente está vivendo num clima de normalidade, com problemas aqui e ali, mas a gente vive numa situação de normalidade e não tem mais esse estímulo à violência o tempo todo, partindo da maior autoridade da República, você vê que faz uma diferença enorme para o ambiente social, a tal ponto que a gente, ao rever essas cenas, a gente fica tão chocado e pensa, como é que a gente sobreviveu a isso, né? Como é que a gente sobreviveu a isso, né? E a gente está falando aqui do caso de uma parlamentar empunhando uma arma, indo para cima de uma pessoa às vésperas das eleições, mas a gente teve diversos casos de violência política na época, né? A gente teve o homem que foi morto numa festa de aniversário porque tinha ali motivos, né, do partido político, do PT. Era uma festa temática, Lula, né, do PT. Teve o Moa do Catendê também na Bahia. Exatamente, Cris. Foi esse que eu falei de Foz do Iguaçu. Você está lembrando, né, do rapaz que foi morto lá. E o capoeirista também, né? Do Moa do Catendê também na Bahia. É o Moa da Bahia, da capoeira. Pra gente lembrar aqui, né? Mas foram vários. O Moa foi mais atrás. O Moa foi logo após a eleição do Bolsonaro em 2018. Isso. Essa lembrança agora que a gente está falando é de 2022, porque foi aquela eleição que o bolsonarismo encarou a eleição, né? Vamos matar ou morrer, né? Mas, na verdade, a gente viveu 4 anos de terror, né, que começa com a eleição do Bolsonaro e ainda bem que terminou com a eleição do Lula em 2022. E ainda assim, aí muita gente comentando aqui, né, a respeito dessas vítimas, ainda assim a gente tem um contexto, né, muito violento, então a gente precisa dar a resposta a isso e acho que a gente está começando, né, semana que vem, falando em golpistas, não sei se vocês ainda querem comentar sobre o caso da Carla Zambelli, mas eu queria trazer também alguns casos relacionados ao 8 de janeiro, porque vem tudo no mesmo bojo, o pacote, né, é o mesmo, no fim das contas, Cris e Chico, mas a gente tem o caso da prisão pela Polícia Federal do empresário Marcelo Fernandes Lima, que furtou, todo mundo vai se lembrar dessa história, porque a princípio não sabia, né, se era a própria Constituição ali de 88, era uma réplica da Constituição que ele empunhou, né, em vídeos a gente está vendo agora nas nossas imagens, né, aqui na tela, durante os atos ali do 8 de janeiro, né, os atos golpistas, e ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro a 17 anos de prisão, era considerado foragido. Ele foi preso agora, na quinta-feira, na cidade de São Lourenço, em Minas Gerais. Então, mais um que ficou famoso, vamos dizer assim, nessas imagens, né? E que agora foi preso. Quantos, né, foragidos depois? Quantos? E o que eu mais acho louco hoje, rever essas cenas, é como eles tinham consciência plena e total de que tinham tomado o poder. Uhum. Até na simbologia que é usada, eles pegam a Constituição, fazem essa cena, eles sentam na cadeira do presidente da Câmara, depois da invasão no Congresso, eles arrastam a cadeira do Xandão, do próprio Alexandre de Moraes, e sentam também. É uma tomada assim que fazia tão parte do plano golpista que eles têm plena consciência que naquele momento, adeus Lula. Sim. Acha que tomaram, que o golpe deu, não é pouco certo, é muito certo. Enquanto o Bolsonaro estava esperando para voltar, esperando na Flórida. Mas assim, eles têm. As cenas são de total consciência, não é? E aliás, cenas que você não vê velhinhas lendo salmos,
Aí, tá, A gente até vai falar sobre isso daqui a pouco. Daqui a pouco, né? exato. Eu não vi nenhuma senhora idosa recitando o salmo. Aliás, os salmos são muito bonitos. Poderiam ter feito isso, mas não fizeram. Né? Olha, deixa eu dar um testemunho pessoal rapidamente sobre a Constituição. Esse cidadão aí que foi preso, né, em boa hora, achava que estava com a Constituição original. A Constituição original não está no STF, ela está na Câmara dos Deputados, né? Quem escreveu a Constituição foi a Assembleia Constituinte, né, formada por deputados e senadores. Então, este é um documento do país, da nação, sob a guarda do Legislativo. A Constituição original, com a assinatura do Ulisses Guimarães e de outros constituintes, é guardada numa espécie de cofre forte na Câmara dos Deputados. E eu uma vez fui fazer uma reportagem sobre, acho que 30 anos da Constituição, 35, enfim, uma data dessas redonda, e fui fui mostrar esse documento original. É uma coisa tão emocionante, né? Para quem viveu, sobretudo, a passagem da ditadura para a democracia, eu fiquei tão emocionada com aquele documento nas mãos. Você tem que pegar com luva, inclusive, com todos os cuidados, que assim, eu não conseguia gravar. Na época eu estava na TV, eu não conseguia gravar porque a voz embargava. Então, só para avisar para os golpistas, né, que este documento está muito bem guardado, e golpistas jamais botarão as suas mãos imundas neste documento que refundou o Brasil, que eles querem destruir, né? Não destruirão nem o documento, nem o país, nem a democracia, e esses movimentos recentes do Supremo Tribunal Federal condenando com as devidas penas todas as pessoas que participaram do 8 de janeiro são a prova disso, né? Que a nossa democracia resistiu e resistirá. Continua, né, Cris? Muito importante, muito forte essa fala da Cris num momento como esse. A gente tem que sempre ficar relembrando e vendo essas imagens para a gente lembrar em que momento, né, grave que a gente teve e o que estava em risco quando a gente estava vendo essas imagens, Chico. É risco total, por isso que eu vejo a cara de possessão dessa gente, você vê no... Era um êxtase, uma coisa porque assim. é a consciência total. Deu certo, porque eles foram provocados, eles foram enganados para acreditar nisso. Até por generais. Mais 72 horas. O Braga Neto, aguarda, vem coisa aí, o Braga Neto mascando mascando um chicletinho, dizendo, aguarda, vem coisa boa por aí, vem surpresa por aí. Então, essa gente foi levada, essa gente foi fanatizada por essa jura, por essa promessa de que a gente vai tomar, o Lula não sobe a rampa. Por isso que eles fazem essas caras nesses filmes que a gente vê até agora, que era a consciência total de que já era, adeus Lula, tomamos posse, volta Bolsonaro. Eu posso citar mais um caso aqui, já que a gente está trazendo? Opa! E acho muito bom porque fica palpável, né? Porque os bolsonaristas e os golpistas, eles estão tentando subverter o que aconteceu de fato, né? A realidade, para dizer, mas eram os pobres coitados, né? Vai o Jair Bolsonaro dizer lá na entrevista para o Léo Dias, que até o Léo Dias vira para ele e fala, pobres coitados? Até ele, né, diz isso para o Bolsonaro. E hoje, o Alexandre de Moraes também, a gente está falando desse bojo dos julgamentos, né? O Alexandre de Moraes votou para condenar 14 anos de prisão uma outra golpista do 8 de janeiro, você está vendo a imagem na sua tela, foi muito simbólica essa história, que é a Débora Rodrigues dos Santos, a acusada de pichar a frase "perdeu Mané" na estátua, a estátua à Justiça, né, que fica em frente à sede do STF. Você está vendo agora a imagem aí na sua tela. Agora há pouco no Isso é Urgente a gente também mostrou de onde veio "perdeu Mané", né, que foi o Barroso, né? Que ouviu, aliás, que proferiu, né, que disse essa frase no momento ali que ele estava sendo perseguido, né, por bolsonaristas. Ele falou, não amola, perdeu, Mané. E aí
no 8 de janeiro eles usaram essa frase querendo usar como um símbolo, né? Assim, a Débora, ela foi presa em março do ano passado e agora está acontecendo esse julgamento em plenário virtual, deve terminar até a próxima sexta, dia 28. O ministro Alexandre de Moraes, ele foi o primeiro a votar e acontece na mesma semana, né? Se encerra esse julgamento dessa mulher, da Débora, na mesma semana que vai ser votado Bolsonaro, né? Essa primeira leva, que são grandes nomes do golpe, né, Chico e Cris? Você tem ali os personagens... Por favor, Cris. Nossa, Não. a vez é sua. Não, Só para destacar essa coincidência de datas, né, e que mostram assim, uma espécie de fio da meada mesmo, né, que são as condenações desse pessoal que foi para a rua para criar a turbulência que, digamos assim, seria o motivo para a edição de uma medida de força que daria o golpe e instauraria uma ditadura no país, né? Derrubaria o governo Lula, né? Então faz sentido mesmo isso, se foi pensado ou não, se essa coincidência foi pensada ou não sei. Mas é importante que isso aconteça, porque mostra exatamente isso, né? A turba que foi estimulada, financiada, porque é importante sempre a gente lembrar dos financiadores que pagaram transporte, que pagaram alimentação, que pagaram a logística da viagem para a festa da Selma, lembra que era o código, né, do golpe. Que financiaram a infraestrutura dos acampamentos nos quartéis, na frente dos quartéis. Então, aí a turba vai, né, a partir de toda essa mobilização, vai, digamos assim, fazer o serviço sujo, né, para abrir caminho para uma virada de mesa institucional. E aí a gente chega, então, no dia 25, semana que vem, com o julgamento que vai decidir se o Bolsonaro e outros militares, enfim, a cúpula do golpe, né, se eles se tornam réus, para daí o processo começar e a gente ter lá na frente, né, como se espera, as condenações dessas pessoas. Então, é importante ter essa linha do tempo, inclusive para desmontar, desfazer esse discurso que a gente vê o tempo todo dos bolsonaristas, de que eram coitadinhos esses que estavam lá na Praça dos Três Poderes, que não tinha golpe, que ninguém falou com ninguém, que ninguém conspirou com ninguém, né? Então, isso é importante, sim, né? O pronunciamento célere da justiça para mostrar que sim, aquilo era um golpe e desmontar essa narrativa que eles o tempo todo impulsionam nas redes deles, né, de que eram uns coitadinhos, um velhinho aqui, essa pobre coitada aí, essa moça que pichou. Aliás, ela já devia ser presa. Só fazer um rápido parênteses aqui, a escultura que ela pichou, que se chama A Justiça, é do Alfredo Seschiati, que é um escultor belíssimo, né, da história das artes plásticas aqui no Brasil. Só dela ter pichado essa estátua já é motivo para ela ser presa, ainda mais no contexto do golpismo. Ô Cris, olha que importante isso que você fala. Chico, eu disse que eu ia trazer alguns dados novos sobre esses que estão sendo condenados e julgados ali pelo 8 de janeiro, e eles estão usando essa estratégia, né, Cris, que você fala de vitimização. Na manifestação em Copacabana, no domingo, usaram ali bandeiras, ainda estou aqui, tentando né, mudar ali o significado desse filme, né, enfim, que traz pra gente os horrores do período da ditadura militar. A gente tem dados a respeito disso, porque estão se falando, eram pessoas inocentes, senhoras, senhores, né, de família, muitos idosos. A gente tem um levantamento de um jornalista, o Fernando Molica, mostrando um quadro bem diferente desse que estão tentando fazer colar, né? A gente tem 200 casos de condenados a penas mais duras. E desses 200, gente, só 37, então 18%, né, tem mais de 60 anos de idade, ou seja, que poderiam ser considerados idosos, vamos dizer assim, né, que é algo que eles tentam muito fazer colar, né, eram senhores, eram senhoras ali com Bíblia e tudo mais. Então, nesse momento,
a gente vê aqui um dado concreto dessa realidade dos casos que já foram julgados, né, de condenação. Gabi, essa era a principal linha narrativa, como eles falam, do bolsonarismo. Fazer o país acreditar que se tratavam de velhinhas desprotegidas que estavam lá inocentemente na frente daqueles quartéis e, por acaso, foram dar um passeio ali no Congresso, no STF e no Palácio do Planalto. Tentaram de todas as maneiras colar isso. Até muita gente caiu. Você vê vez por outra, até na mídia você vê alguns comentaristas lamentando que as penas estão altas demais, que são pobres coitados e etc. Então, esse trabalho aí do Molica, que é um grande repórter, hoje colunista, derruba totalmente essa lenda. A lenda da velhinha de Bíblia acabou. Daqui para frente... A lenda da velhinha golpista. A lenda da velhinha golpista. Ô, Cris, não é de Esopo, não é a fábula de Esopo, mas é isso aí que eles querem pregar. É isso. Eu queria chamar aqui para nossa mesa, Cris, até vou passar a palavra para você, mas o Rodrigo Viana já está a posto, então vou incluir ele aqui na nossa conversa, né? Chegando. Tá O homem do ICL urgente. Isso não foi um vulto, tá, gente? Passando na frente da câmera, é Rodrigo Viana passei pelo lugar chegando errado, aqui. Gabi. Era o único caminho. Era o único caminho possível, né? Como é que você ia chegar? Só se eu entrasse aqui me rastejando pelo Boa chão. tarde para você, Rodrigo, chegando do ICL Urgente, já para conversar com a gente a respeito disso. Você estava ouvindo aqui a história, né? Dos novos dados A fábula, que a gente tem. eu gostei dessa, a fábula da velhinha golpista. A gente também, eu vi que vocês já mostraram, né? Os dois hoje, as duas novidades de hoje, a Débora, a que pichou, perdeu o mané na estátua, eu não vi nenhuma velhinha ali, né? A não ser que ela esteja enganando na idade. Ativista aquela era talvez a principal ativista desse 8 de janeiro, fora a cúpula do golpe. Fora os kids pretos. Fora o Kid Preto, fora Braga Neto, fora os generais. Do mundo dos supostos anônimos... Civis. No mundo do anonimato ali, essa é a estrela. Aliás, ela aparece ali, né, Cris, na imagem que a gente tem, que aparece a pichação e ela na frente da pichação, ela parece bastante satisfeita com o resultado Bastante satisfeita. que ela fez. Depois ela pediu desculpas, que ela não sabia, ela disse que ela não sabia que aquela estátua era algo tão importante assim. Então, não, ela não sabia, então ela pichou. Por que ela não foi pichar no muro, né, no outro lugar? Não, ela escolheu o lugar. E o outro que hoje foi preso, né, acho que vocês trouxeram já, eu trouxe mais cedo. O empresário, né? Que foi preso em Minas Gerais, em São Lourenço. É o Marcelo Fernandes Lima, que furtou a réplica da Constituição. Vocês estavam falando exatamente da réplica da Constituição. Também não estou vendo nenhum velhinho com a Bíblia aí. Então, a fábula dos velhinhos e velhinhas com a Bíblia realmente foi enterrada, ainda mais por esse levantamento do Fernando Molica, mostrando que é um número pequeno, né, de pessoas mais velhas e a grande maioria ativistas, agitadores. Gente que foi manipulada, pode até ser, mas acho que gostou também, né? Estava bem satisfeita de estar ali em acampamento na porta de quartel e estava satisfeitíssima se pudesse ter ocupado definitivamente ali o Supremo e ter derrubado o governo legitimamente eleito àquela altura, né? Tem um outro dado importante nesse assunto. Porque o que os bolsonaristas tentam o tempo todo impulsionar, né, como fábula que a gente está comentando aqui, além das velhinhas e dos velhinhos, também o caráter arbitrário das penas, das condenações que o Supremo Tribunal Federal tem decidido. É preciso trazer também aqui outros dados. O Supremo Tribunal Federal fez 542 acordos de não persecução penal com pessoas que participaram do 8 de janeiro, mas que tiveram uma participação menor, secundária, não estão envolvidos nessas cenas de depredação mais violentas que nós temos assistido, né, que a gente assiste, e que as investigações revelaram, a partir, inclusive, de câmeras dentro dos prédios públicos. Então, tem 542 pessoas que fizeram acordos de não persecução penal. O que isso significa? Elas conseguiram se livrar do processo, tá? Então, não tem arbitrariedade do Supremo. Outra coisa importante, essas condenações, como toda e qualquer condenação no Brasil, a pessoa condenada vai se beneficiar do regime de progressão de pena.
em algum momento, se ela tiver bom comportamento, tem uma série de atenuantes que ela pode, já cumprindo a condenação, em algum momento ela vai poder alegar e ela vai, em algum momento, se beneficiar da progressão de regime e talvez daqui a 4 anos, 5 anos, algo assim, ela passa para o semiaberto, né, domiciliar e assim por diante. Então, só para destacar o seguinte, essas pessoas condenadas não estão indo para as masmorras da ditadura, né, que se nós tivéssemos uma ditadura aqui, e como tivemos no passado, ditadura que é apoiada, defendida por eles, isso sim eram masmorras em que as pessoas morriam lá dentro de tortura e de maus tratos. Não se trata disso agora. As pessoas estão sendo condenadas, vão cumprir suas penas, né? Mas em prisões em que elas terão esse benefício, como a lei brasileira prevê e garante. Eu queria trazer o caso de mais um envolvido, gente. Nesse caso, falando do golpismo do 8 de janeiro também, uma informação exclusiva nossa aqui do ICL, do nosso repórter Kleber Lourenço, que, aliás, está de chegada nesta semana. Recém-integrado à equipe. Dá boas-vindas para o Kleber aqui, a nossa equipe no ICL. Tem um jogo de empurra-empurra de responsabilidades, que é uma apuração dele, está aí na sua tela agora. O substituto do Anderson Torres, né, o Fernando Oliveira, está negando omissão durante o 8 de janeiro. Então, os advogados dele estão responsabilizando o Anderson Torres pelas falhas de segurança que aconteceram ali no Distrito Federal, e a gente viu muito bem, acompanhou, né? E a defesa do Fernando Oliveira está dizendo o seguinte para o Supremo Tribunal Federal, que ele não era formalmente o titular da Secretaria de Segurança Pública, né, que era ocupado pelo Anderson Torres, e que a ausência do Anderson Torres foi irregular. Então, essa é a argumentação da defesa do substituto do Anderson Torres naquele momento, né? Do ex-secretário da Segurança. Só para deixar claro que é o substituto nesse cargo, né? Da Secretaria de Segurança Pública. Do Distrito Federal. Que estava acabando de começar o mandato. Então, o Anderson Torres, vocês se lembram, tinha sido ministro do Bolsonaro. O Ibanez, governador do DF, pega um bolsonarista e, sintomaticamente, né, um sujeito muito ligado, depois a gente soube, a todo o esquema golpista, e coloca como secretário de segurança. O que o sujeito faz? Só para relembrar quem não está se lembrando. Ele viaja férias, nos dias em que há um acampamento ameaçando a ordem pública no Distrito Federal, ele entra de férias e joga a bomba na mão do Fernando, que é o que está sendo foi entrevistado pelo Lourenço, nosso repórter, né? E ele diz: eu não tenho culpa, o Anderson Torres largou uma bomba no colo, para explodir mesmo, né, Gabi? Eles dizem até, olha, não tinha nem publicação no Diário Oficial, então, assim, oficializando essa nomeação, né? Como secretário executivo da SSP do DF, então... Do Distrito Federal. Então, é importante a gente observar esse movimento. Não, e tudo indica, o Anderson sabia de todo o plano, porque, nossa, acharam tudo na casa dele. Sim. Minuta e o escambau. Ele era do primeiro time do Bolsonaro. Então, ele sabia de tudo, vaza e deixa a confusão, deixa Brasília pegar fogo e vaza exatamente para isso. Para isso, exatamente. Vamos lembrar que o Anderson Torres está nesse núcleo principal do golpismo que começa a ser julgado agora na terça-feira. Então, ele é um dos 7 ao lado do Bolsonaro que começam a ser julgados no dia 25 de março. E ele fez esse movimento muito estranho, né? De sai do ministério, vai para a secretaria e pede férias, sabendo que tudo podia explodir. E não tinha, né, Cris, o efetivo policial necessário ali na esplanada dos ministérios quando tudo aconteceu. Muito pelo contrário, na verdade, né? Houve até demora do contingente policial também, enfim. Uma parte protegeu os golpistas e fez uma espécie de, como é que se diz assim, quando você vai... Escolta. Uma parte dos policiais fez escolta. A outra parte, que eu acho que estava desavisada, correu risco. Porque um grupo muito pequeno, sem preparo e sem comando, os que não estavam querendo participar do golpismo... Alguns foram atacados. Tentaram conter a turba. E aí sofreram, apanharam e tiveram risco de se machucar. Como nos Estados Unidos houve caso de policial que foi morto no Capitólio. Aqui no Brasil, felizmente, não se chegou a tanto, não teve nenhum ferimento assim mais grave. Mas então uma parte dos policiais estava no esquema, né? Alguns comandantes e tal, e uma parte não. E aí correu o risco pelo que estava acontecendo na Praça dos Três Poderes. Deixa eu dar um pitaco aqui nesse negócio, nesse assunto, porque é o seguinte,
esse é o argumento da defesa desse Fernando Oliveira, certo? Tudo bem, é do jogo. O advogado de defesa tem que lançar mão de tudo que ele pode, todos os recursos e argumentos que ele pode usar para defender o seu cliente. Agora, é o seguinte, ele está dizendo que não havia sido formalmente nomeado, então que por isso ele não pode ser responsabilizado. Só tem um detalhe, ele estava lá trabalhando na secretaria, até porque o Anderson Torres viajou e ele estava trabalhando. Se ele não queria assumir nenhuma responsabilidade por não ter sido formalmente nomeado, ele poderia ter dito, olha, só venho trabalhar se a minha nomeação for oficial, sair publicada no Diário Oficial. Enfim, isso não aconteceu, mas ele estava lá, tanto é que ele trocou mensagens com o governador Ibanez e com o Anderson Torres, que estava nos Estados Unidos. Tem, inclusive, uma mensagem dele dizendo, olha, até agora é tudo calmo, tudo pacífico e tudo mais. Ou seja, ele estava exercendo a função, embora burocraticamente não tivesse sido nomeado. Então, ele pega agora, né, ele se prende agora a esse detalhe da burocracia para dizer, não posso ser acusado, porque oficialmente eu não estava no cargo. Desculpa, isso não cola. Isso não cola. Ele estava na função. Um exemplo aqui para a gente comparar as coisas e ver como é que se atua, como é que a autoridade age de fato diante de um perigo. Quando houve aquela bagunça é pouco, quando houve aquele atentado terrorista em Brasília, na noite do dia 12 de dezembro, dia da diplomação do Lula, portanto, dezembro, o Flávio Dino era o ministro indicado da Justiça, mas também não tinha tomado posse, até porque nem o Lula tinha tomado. E no meio daqueles atos terroristas, o Ibanez Rocha não veio a público para dizer o que estava acontecendo, para dizer as providências que deviam ser tomadas. O Anderson Torres, que era ministro da Justiça, também não veio a público dizer o que acontecia. O Flávio Dino, que era ministro indicado, convocou a imprensa, cobrou responsabilidades, praticamente, ou seja, na prática, assumindo uma posição de autoridade naquele momento para dizer que providências o governo de transição estava pedindo para as autoridades, né, nos seus cargos naquele momento, e para dar alguma espécie de palavra de tranquilidade para a população brasileira de que a situação estava sob controle. Então, você não precisa, como autoridade, ou como cidadão, de um papel dizendo, olha, você tem que tomar providência porque você agora está nomeado. Este Fernando Oliveira, na posição em que estava, exercendo na prática o cargo que estava exercendo e sabendo, porque as informações foram trocadas, né, e todo mundo sabia, as autoridades, eu quero dizer, desse clima todo de tensão que o país estava vivendo naquele momento. Ele sabia disso, trocou informações com o governador e com o secretário de segurança Fujão, né, que é um Fujão, estava lá nos Estados Unidos. E agora diz que, olha, não posso ser responsabilizado, né, não sabia, não estava no cargo, não estava exercendo. Desculpa, não cola. Comigo não morreu depois, né? Não era eu ainda porque eu não tinha sido nomeada, é o outro porque estava de férias, quer dizer, mas já se sabia que precisavam de ações preventivas, já tinha uma mobilização na frente dos acampamentos. Todos sabiam de tudo que ia acontecer, um gabinete de crise, quer dizer... O que ele passa uma mensagem assim também, ali na rede de intrigas, e olha, eu fui traído... Pelo Torres. Pelo Torres. Sim. Mas a responsabilidade é dele. Mas ele quer dizer um pouco que eu fui sacaneado pelo pilantra. É isso. O cara me deixou numa roubada, foi embora porque sabia o que ia acontecer aqui, me deixou na maior roubada do século. Aí o advogado achou essa saída jurídica. Esse truquezinho que sempre tem ali, né? Uma firula que salva a cabeça de um e de outro. Mas não cola, né? Não dá. E que não deixa de ser uma estratégia, até para dar um recado ali, não só uma estratégia de defesa, mas dar um recado muito claro. Muito boa essa sua observação. Depois ele se acerta, vai lá, se acerta com o Torres.
Aí, cá entre nós, não é coisa para a justiça. Se ele está se queixando a esse ponto, os dois têm que ter uma bela conversa. Sabe o que eu quero? Sabe o que eu acho, Chico? Que se rasguem, sabe? Esses caras, esses golpistas, todos esses que, por ação ou omissão, contribuíram para o 8 de janeiro, quero mais é que briguem entre si, que saiam falando, entregando um ao outro. Aliás, esse Fernando Oliveira mesmo, que se sente traído, devia contar, porque certamente ele sabe de muito mais coisa, devia, já que está tão chateado, além de ficar mandando recado por meio do advogado para o Anderson Torres, devia contar o que sabe, certamente sabe de muita Exatamente, coisa. entrega o resto, né? Quer se livrar? Entrega o resto. Agora, falando em que se rasguem, eu queria trazer uma outra história aqui, uma outra treta, hein, gente? Uma outra treta aqui. Um racha, gente, que na cúpula evangélica é uma briga que, olha, é interessante aqui de acompanhar, viu? Do pastor Silas Malafaia e o Marcos Pereira, que é representante do Republicanos, né? Ele também é um representante da Igreja Universal. Então, poderoso, esse rapaz é poderoso. Muito. Sim. E o Malafaia, como é que começou essa briga, né? O Malafaia publicou um vídeo nas redes sociais dele para chamar o Marcos Pereira de cretino, olha só, por sugerir que ele era contra a anistia. A anistia tem tudo a ver com o 8 de janeiro que a gente está conversando aqui. Então, o Marcos Pereira foi lá e respondeu dizendo que o Malafaia exala e transpira ódio. Então, briga pública entre representantes das igrejas, dessas duas igrejas, né, que não representam os evangélicos, claro, mas representam uma parte das igrejas, né? No caso do Marcos Pereira, ele é muito próximo, sim, do Edir Macedo, né? Ele é integrante, ele é ex-pastor da Igreja Universal e assumiu, eu trabalhei na TV Record, então conheço bem, assim, os bastidores. Eles mesmos falam, lá é um tripé, a igreja, a televisão, né? E o partido, e um alimenta o outro, eles têm uma parceria ali, né? Então o Marcos Pereira é o operador da parte política do sistema Edir Macedo de influência, de poder. Então o Marcos Pereira, a gente sabe, né? A Igreja Universal já teve com a Dilma lá no Templo de Salomão, Templo de Salomão, a Dilma foi lá na inauguração, o Lula foi na inauguração dos estúdios da Record no Rio de Janeiro, né, que é os estudos ali em Jacarepaguá. Então, eles participaram de governo de Lula e Dilma, depois romperam, foram para a extrema-direita, apoiaram, mergulharam no bolsonarismo. Agora fizeram o caminho de volta, estão se aproximando de novo do Lula. E dos partidos aí do centrão, da direita, o Republicanos é o que está menos embarcado na história de anistia. Ele está menos embarcado na anistia e também não topou, no primeiro momento, integrar aquela federação do União Brasil com o PP. Tem essas divergências ali. Então, por isso também a disputa, mas nesse caso, principalmente porque o Marcos Pereira, dirigente do Republicanos, não está embarcando na tese da anistia. E o bolsonarismo precisa do Republicanos e do PSD, do Kassab, dos votos, para aprovar a tal da anistia na Câmara dos Deputados. E o Republicanos, por enquanto, não vamos nessa. E, curiosamente, é o partido do Tarcísio de Freitas, governador. Bem lembrado, que rolou. Então é um rolo bom, e mostra que o republicano está mantendo um pezinho assim, não querem embarcar nesse ódio, nessa confrontação. Eles são de direita, conservadores, mas estão deixando aberta aí um caminho para conversar mais com o Lula, né, e com o governo Lula. Sim. Eu acho, só para complementar, eu acho esse quadro aí que o Rodrigo traçou muito bem, digamos assim, não diria nem exatamente assim divergências, né, do ponto de vista ideológico ou do fundamentalismo evangélico, mas eles têm diferenças na atuação política deles, né? O Republicanos tem um ministro no governo Lula, né? O ministro dos esportes, não é? O Fufuca? Sim. Sim. E tem o presidente da Câmara, né, Cristina? O presidente da Câmara também, Hugo Mota. Presidente da Câmara. Ou seja, é um partido que, digamos assim, no popular, tem um pé em cada canoa, porque o Republicanos é também o partido do Tarcísio de Freitas, né? Um potencial adversário em 2026. E você vê que o Marcos Pereira também, ele não se colocou contra o projeto de anistia,
Até porque ele é um homem do partido, ele sabe que muita gente do partido dele, deputados do partido dele, são a favor do projeto de anistia. O que ele falou é, vamos deixar para depois de 2026, para não contaminar o debate político, etc. Então, assim, é aquele discurso, né, aquela geleia, né, que se amolda ali a qualquer situação, que te permite um avanço, depois um recuo. Mas o fato é, nesse campo dominado, né, por esse fundamentalismo cristão na política, há muitas fissuras, né? Não é um bloco monolítico, há fissuras entre eles. Eu quero lembrar que, recentemente, a eleição para o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, que sempre foi por aclamação, digamos assim, era sempre um candidato negociado entre todas as correntes. Sim. A última eleição não foi assim. Houve um embate. Aquele deputado federal, Otônio de Paula, que é de uma dessas igrejas também, ele era um bolsonarista ferrenho, né? Rachou com o bolsonarismo, se afastou, se aproximou do prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, já esteve com Lula. Não dá para dizer que ele apoia o Lula, não é isso, mas ele é rachado, ele se distanciou do bolsonarismo, enfim, e abriu aí alguns canais, e não conseguiu ser eleito presidente dessa frente parlamentar evangélica como queria, até porque teve o Bolsonaro fazendo campanha contra ele, e foi eleito um outro deputado que eu não lembro agora o nome. Nascimento. Então, isso, perfeito, Chico. Então, ou seja, é uma base, é um bloco que já atuou de forma muito mais homogênea, né? E agora tem essas fissuras e a gente vê esses movimentos, né? Que obviamente indicam alguma aproximação com o governo, né? Até porque esse fundamentalismo ele é bastante fisiológico, né? Ele depende de favores, né? De dinheiro e etc. Enfim, e faz movimentos aqui e ali, de hora de aproximação, hora de distanciamento em relação a quem está no poder, né, de acordo com as suas conveniências. É isso que a gente está vendo agora. Agora, a gente falou aqui, né, o Hugo Mota do Republicanos, o Fufuca é do PP, do Progressistas. Então, a gente tem dois partidos do centrão aqui. Agora, o Republicanos com um pouco mais de destaque, porque, enfim, né, agora a gente tem um presidente da Câmara representado pelo Republicanos. Queria mudar de assunto aqui também, mas ainda falando sobre Câmara dos Deputados, gente, porque agora há uma formalização daquele pedido de licença do Eduardo Bolsonaro, e já há a convocação do suplente. A gente falou um pouquinho dele aqui outro dia, o missionário José Olímpio, do PL de São Paulo, que vai assumir esse cargo. Então, no site oficial da Câmara, a gente mostrou aqui na tela, a gente já tem a foto do Eduardo e aparecendo a mensagem ali, não está em exercício. Então, agora é oficial o pedido de licença do Eduardo Bolsonaro, que está articulando com a extrema-direita dos Estados Unidos, né, Rodrigo? Exato, assim, a gente tem chamado a atenção bastante para isso. O Eduardo Bolsonaro fica com essa imagem, e tem que ficar mesmo, de fujão, de chorão, etc. A gente, às vezes, pode olhar para isso e falar, né, desprezar, mas não se pode subestimar a capacidade que ele tem e a proximidade que ele tem. De forma alguma. De forma alguma, com a extrema-direita trumpista. Então, o Eduardo Bolsonaro, o principal, eu diria até, não é nem que ele vai articular essa narrativa para permitir que o Jair Bolsonaro justifique fugir também para uma embaixada, que é o mais provável hoje. Muita gente acredita que ele entre numa embaixada ou fuja e não acompanhe, não vai ser preso porque vai fugir. Isso é um lado da atuação do Eduardo Bolsonaro, agora já, né, licenciado oficialmente lá da Câmara. Mas o principal, Chico, Gabi, Cristina, todas que nos acompanham e todos, é que ele vai articular mesmo, é um ataque ao Brasil, já está avançando isso, já estava articulando antes, agora ele fica completamente livre, não tem mais o constrangimento que tinha ainda, porque o Guilherme Amado fez aquela matéria mostrando que ele estava lá, pago pelo dinheiro do povo de São Paulo, do povo brasileiro e com voto paulista, para ficar articulando golpe, agora ele está livre para isso.
para atacar o Supremo. Isso é o mais grave. Então, articular sanções do governo Trump contra o ministro do Supremo e se articular com as Big Techs, Gabi. Eu acho que isso é o mais grave, sabia? Já houve até mobilização dos republicanos, né, de parte dos parlamentares republicanos também da extrema-direita dos Estados Unidos, mandando uma carta para a Casa Branca para sancionar o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido muito atacado. Quer dizer, o Eduardo Bolsonaro abre essa frente não só atacando o ministro Alexandre de Moraes, mas é a figura, no caso, que se estende ao Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a estratégia, né? E a gente vai entender melhor o que ele está pretendendo com isso, atacando o ministro Alexandre de Moraes. Na semana que vem a gente tem o julgamento do Jair Bolsonaro, do pai dele, por conta do golpe do 8 de janeiro. A gente tem também uma tentativa de aproximação com o Donald Trump, o Elon Musk, né? As Big Techs, Rodrigo. E os parlamentares da extrema-direita, o Eduardo, que já fazia essa articulação com a extrema-direita mundial e agora está focando todas as forças nisso porque sabe que o pai dele pode ser preso, né, Cris? Ou seja, não está em exercício, mas está. Quer dizer, ele não está em exercício como deputado, mas está em pleno exercício das faculdades de coordenador da extrema-direita nos Estados Unidos, Chico. Totalmente. Não, e eu acho que o rumo é esse plano com Big Techs para 2026. Isso a gente não deve desconsiderar em nenhum momento isso. Esses caras são loucos e tal, mas a parte de lá também a parte trumpista. Ganhou. Eles são semelhantes, são iguais. Então, são perigosos, de verdade. Mais do que qualquer coisa assim, diretamente ligada ao Alexandre de Moraes, que querem caçar o dinheiro que o Alexandre de Moraes teria em bancos dos Estados Unidos. Tem essas medidas que aí acho que para engajamento mais rápido do gado, do eleitorado deles, mas a história, o principal é esse plano com o Big Tech. Para a mudança de governo aqui no Brasil. Para a mudança do governo para capturar o Brasil. Porque se no passado eles usavam militares, eles usavam a CIA, continuam usando, né? Mas usavam a ameaça de intervenção propriamente militar, agora a intervenção vem pelas Big Techs. Vem por aí. E eles fizeram em 2018, o Eduardo estava já nessa equipe, eles fizeram, os progressistas, democráticos, a gente viu o navio, a gente sabia o que estava acontecendo e os caras armaram os algoritmos, a arapuca de algoritmos em 2018. A esquerda não viu o que se passou. Quando acordou, já tinha ido para o espaço. Depois é que vieram as matérias da Patrícia Campos Mello mostrando, em boa parte, a atuação deles, né? Exatamente. Cris, eu queria também... a gente já falou muito a respeito disso aqui, né? Sobre a gravidade dessa articulação do Eduardo Bolsonaro. Mas acho que a gente ainda talvez não consiga nem prever, né, a dimensão do que ele está querendo fazer. O aluno do Olavo de Carvalho colocando em prática aí as suas ações, né? Gabi, Chico, Rodrigo, eu sei que esse é o assunto da semana, né? O que o Eduardo foi fazer nos Estados Unidos, se instalando lá, ao que tudo indica, por um bom tempo. De fato, eu acho, assim, claro que a gente brinca com os memes, etc., mas eu acho da maior gravidade. Sim. E super preocupante. Para mim, está muito claro que ele, de lá, vai comandar uma espécie de campanha de sabotagem do governo Lula, né? Preparando a campanha daquele que for o representante do campo extremista de direita em 2026, né? Que não vai ser o pai dele. Ele pode até tentar, mas não vai ser. Mas terá outro. Então, assim, não é que ele foi preparar a fuga do Bolsonaro, pode ser que sim, a campanha extremista em 2026, pode ser que sim. Só que antes de 2026, tem 2025 inteiro e tem o ano de 2026. Então, concordo aí, acho que concordando e alinhando o meu pensamento aí com o que vocês já comentaram, é uma campanha, sim, né, alimentada dentro desse universo digital das Big Techs, né, mas uma campanha de sabotagem do atual governo e se aproveitando, inclusive, de um ambiente que, neste momento, uma circunstância, digamos assim, que é favorável diante da queda de popularidade do presidente Lula, conforme várias pesquisas de opinião tem apresentado. Então, se há um momento propício para tentar enfraquecer o governo por meio de campanhas de sabotagem, que é o que essa gente sabe fazer,
e, infelizmente, sabe fazer bem, é agora, né? Cenário de inflação, preços altos, enfim, é um contexto difícil para o governo, né? Mas para quem quiser sabotá-lo, eu vejo que esse é o melhor momento. Não só o governo, mas aí entra, claro, vocês já mencionaram também uma campanha sistemática contra o Alexandre de Moraes, contra o Supremo, e isso ele só pode fazer lá, porque aqui teria o risco, sim, né, de, em algum momento, alguma medida judicial contra ele. Fosse apreensão de passaporte, fosse alguma tentativa de cassação, que seria difícil, né, cassar o mandato dele, em função da correlação de forças no Congresso, mas, enfim, aqui ele não ficaria livre, leve e solto. Lá, não só ele está assim, como tem todo o ambiente de articulação com essas forças, né, das Big Techs, como vocês mencionaram. É isso. Cris, obrigada por hoje, querida. Bom final de semana. A gente se vê na semana que vem. Gabi, eu não posso me despedir sem fazer uma pergunta para o Chico Sá. Opa! Eu fiquei com isso na cabeça desde que ele chegou aqui e disse: acabei de chegar de Palmeira dos Índios. Chico, a tua viagem à Palmeira dos Índios com certeza tem a ver com o velho Graça, nosso Graciliano Ramos, que para mim é o maior escritor em língua portuguesa. Tem a ver? Concordo inteiramente e sim, tem a ver. Eu fui é o encontro de devotos do Graciliano Ramos, que acontece em Palmeira dos Índios, onde ele foi prefeito. Chama Gracilianistas, que é um encontro que vai ter todo ano agora. E fomos lá rezar para o São Graciliano Ramos. Que legal. Fui convidado por conta do meu comum com você também, acho que ele é o maior. Que lindo, Chico. E eu já vou te dizer, eu quero ser gracilianista. Ano que vem eu tô nesse... Alô, Cosme Rogério, leve a Cris no próximo ano. Que legal. Sensacional. Eu amei que a Cris colocou em prática o meme, né? Fofoca contada pela metade quase mata a fofoqueira. Muito bom. Já foi perguntando. É isso aí, Cris. Valeu, querido. Valeu. Sensacional. Aliás, gente, eu queria voltar aqui para o 8 de janeiro para chamar atenção para a nossa cobertura especial na semana que vem, hein, Rodrigo? Opa! A gente vai estar todo mobilizado, todo mundo aqui no ICL, a gente vai ter o julgamento do Jair Bolsonaro e dos demais acusados pelo 8 de janeiro, da trama golpista do 8 de janeiro. Então, dia 25, a partir do dia 25, né, porque pode se estender, então, e deve se estender. Então, terça-feira, dia 25, nos nossos canais do ICL, a gente vai transmitir as sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e a gente vai entrar com live a qualquer momento, a qualquer hora do dia, saindo resultado, saindo novidade. A gente vai ter repórter em loco já tem um quarteto de repórteres lá no STF. Olha, que meu Deus do céu. Heloísa Vilela, Juliana Dalpiva, Guga Noblar e Carolina Brígido. Meu Deus do céu. Isso, isso? Quarteto mágico. Você imagina, enquanto um está na transmissão ao vivo, o outro está lá dentro apurando, aí traz a informação. Porque nem todos podem entrar ao mesmo tempo. Tem uma regra lá do Supremo que acho que só um repórter de cada órgão de imprensa pode estar dentro do julgamento. Até porque não caberia todo mundo. Então, mas essa turma aqui, não precisa estar na sala do julgamento. Dos corredores sai muita informação também. Então vamos estar com os 4 lá, transmissão ao vivo, desde o N1, né, desde o Desperta N1, e aí a terça-feira é quando começa, mas o julgamento deve acabar, essa fase, na quarta-feira, e a gente pode entrar ao vivo também, se tiver uma decisão, né, se 3-0, aí o Bolsonaro virou réu, aí a gente entra ao vivo também a qualquer momento. É isso, então todo mundo ligado com a gente a partir do dia 25, porque a gente vai estender essa cobertura. Aliás, já na segunda-feira os nossos repórteres já vão estar por lá, estarão lá. Já vão estar apurando. Essa semana até Carolina Brígido já trouxe informação, né? Porque ela está sempre ali no Supremo e trazendo informações de bastidor pra gente. Então, semana que vem a gente continua. Promete, hein? Promete. E é história, ICL colado na história contemporânea. Isso aí. Vamos trazer um respiro das nossas notícias, gente? Rapidinho aqui, pra gente também ter um momento aqui para oxigenar um pouco o cérebro, né? Porque é tanta... Meu Deus! É tanta notícia que a gente precisa dar uma respirada. A gente está para começar uma jornada do esporte aqui no ICL, né? Rodrigo, Chico, trazendo grandes nomes.
que estão na história há muitos anos. Então, a gente tem, por exemplo, grandes atletas como o Mark Allen, que vai estar com a gente. Para quem não conhece, o Mark Allen, ele é americano, ele é considerado o melhor triatleta de todos os tempos, ele que ganhou 6 vezes a competição mundial do Ironman, que é um esporte ali de resiliência. Você já viu o que é isso? Você já viu o que é isso? Já. Quanto tem que nadar, e quanto tem que correr, quanto tem que ir de bicicleta? É uma loucura. Meu Deus do céu. Dá preguiça só de pensar. Eu amo esporte, mas eu não consigo imaginar. Eu amo assim, uma caminhada de Não, o cara é um super-homem. É muita corrida ali, E natação. não é só preparo físico, né, gente? É mental. Preparo mental. E aí que entra essa Tem jornada uma velha esportiva canção do que diz, Sérgio. é a cabeça, irmão, é a cabeça, irmão. Então, é isso. Eu falei aqui de oxigenação do cérebro, não é à toa não, gente, porque a gente precisa mesmo oxigenar e a gente pode aplicar, né, esses ensinamentos, não só do Mark Allen, mas tem outros atletas, grandes atletas, como a Joana Maranhão também, Formiga, que a gente vai trazer para trilhar essa jornada e saber como a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? Que é super importante. A gente está sendo massacrado aí por uma rotina que não é fácil não, né? Como você diz, é o diário do apocalipse todos os dias. Diário do né, fim do mundo. O diário do fim do mundo, é isso. Contado por São João Batista. Ele já tinha avisado, né? Um tempinho atrás. Aí. Ele avisou. Vai ser na semana que vem, então estou aqui para relembrar todo mundo de fazer a inscrição dessa primeira aula que vai inaugurar a nossa jornada em isln2.com.br, dia 30 de março, 8 horas da noite, é um domingo. Anota aí na sua agenda essa conversa que vai ser do Edu, né? O nosso Eduardo Moreira, com o Mark Allen, que eu comentei agora, esse que é o campeão, né, do triatletismo. Então, a gente está falando dele, a gente está falando da Joana Maranhão, a gente está falando do Marco Schultz, que é da yoga, que atua há mais de 25 anos, e vocês conferem essa abertura, essa aula inaugural da nossa jornada, garantindo a vaga em sln2.com.br. Dito isso, é o nosso PEX, tá? A gente está chamando carinhosamente de PEX, porque é a psicologia do esporte e ciência da superação. É a sigla. Muito bom. É isso aí. Bora. Dito isso, estamos oxigenados para voltar para o nosso... Vamos voltar. Leve. Vamos mais nós vamos leve. Sai do esporte e embarca de novo na extrema-direita. Isso, embarca agora, sabe onde? Em São Paulo, né? Falando do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que elogiou a gente. Olha só que loucura, né? É o jogo dele, né? A gente traz um elogio do Tarcísio às urnas eletrônicas e à velocidade, a agilidade da apuração dos votos. Um movimento mínimo, separando um pouquinho da loucura bolsonarista, mas não separando, mas a sinalização que eu sou democrático é uma sinalização mínima, né? Para o Supremo muito, eu acho. É mínimo, para o Supremo. Porque ele, naquele comício lá do Bolsonaro no Rio, naquele ato, ele se cede. Ele cruzou a linha ali. Aí ali ele foi golpista da cabeça aos pés, né? Ele minimizou os ataques. E aquilo não era... A gente sabe que ele é da extrema-direita. Mas, por filtro de Brasília o toma assim como um cara um pouquinho menos deseducado, mais ligado às instituições. Então, ele volta para esse lugar com essa declaração, né? Ele tenta voltar para esse lugar. Opa, eu não sou igual ao meu criador. Eu sou uma criatura melhorzinha. Mas você viu a frase? Ele diz isso. É isso que eu ia falar, a frase. Vamos ver o que ele disse. Ele diz, o Brasil veio se tornando referência no que diz respeito em termos de velocidade de apuração, de tecnologia, ou seja, muitos países têm que olhar para o Brasil e ver o que está sendo feito aqui. Vamos chamar o Luiz Nassif aqui para a nossa mesa, Rodrigo? Falar É o homem certo para esse comentário. Exatamente, para entender esse jogo do Tarcísio de bate e assopra, né? Boa noite, Nassif. Boa noite, gente. Agora é o seguinte, o triatleta só vem aqui porque ele está aposentado, porque senão ele teria que enfrentar o Pablo Marçal. Ia perder. É verdade. O Marçal também se diz triatleta, né? É mesmo? Ou atleta, sei lá. Eu não mas ele levou um povo lá para a montanha e alguns... Precisou dos bombeiros. Precisou do resgate. Aliás, ele se diz muitas coisas, né? Pois é. Ô Nassif, mas o curioso é isso, né? O Tarcísio, curioso não, faz parte desse jogo que o Chico estava explicando aqui. O Tarcísio no domingo vai lá no comício e acho que calibrou mal a fala dele, porque disse, estão prendendo gente que só usou um batom. Então,
para o Supremo aquilo pegou mal, né? Para a turma assim que quer transformá-lo no candidato moderado. Aí ele vem hoje dar uma declaração a favor das urnas eletrônicas. Ele fica nesse jogo. Agora, a gente não sabe se nesse jogo ele não gera também desconfiança do lado bolsonarista, né? Você acha que ele consegue se equilibrar e levar isso até o ano que vem para ser ungido pelo Bolsonaro? Ou porque ele está contrariando o discurso bolsonarista, da base bolsonarista, dizendo que as urnas funcionam, então não teve fraude. Como é que você avalia isso, Nassif? Para você se equilibrar num fio de arame aí, tendo que contentar Bolsonaro e contentar a lógica e a racionalidade, não é fácil, né? O Tarcísio é um sujeito medíocre, só que ele, dentro do campo bolsonarista, ele é um pouco melhor que o Bolsonaro. Então ele passa essa ideia de administrador que ele nunca foi. Você pega a administração dele no Ministério dos Transportes, você fala, não. O que ele fazia era inaugurar ponte. Aí você pega os dados aí da Confederação Nacional do Transporte, o pior período para as estradas federais. Então ele faz esse jogo todo aí de parecer moderado aí, e perto do Bolsonaro, qualquer um que tem o tico, não precisa ter o tico e o teco, não, tendo o tico já passa por melhor, né? Mas ele é terrível. O Tarcísio verdadeiro é o cara que mata a gente aí, a torto e a direita aí, e não está nem aí, né? Mas acontece que o bolsonarismo está indo por água abaixo. Muita gente fala, não, o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos para preparar a candidatura. Foi nada. Ele foi administrar os negócios que o pai deixou lá naquele período que se mandou do Brasil, né? Então, eles estão sem gente. E o Pablo Marçal e esses influenciadores, eles têm um problema que eles fogem da estrutura, da hierarquia do neopentecostalismo, aí, dos Malafaia da vida. Você pega a campanha do Pablo Marçal, aquele é uma autoajuda aí, mas você não tem que dar dinheiro para pastor, você tem que fazer o que eu faço aqui, põe o pessoal para fazer ginástica 4 da manhã, 3 da manhã aí. Então, digamos, essa capacidade de manipulação está fugindo da... Porque se você pega os neopentecostais, eles têm um modelo de gestão, um modelo de negócio que acabou com a Igreja Católica, né? A Igreja Católica tem todo aquele processo, o cara tem que fazer seminário, tem aquela hierarquia e tudo. Aí não, aí o cara vai embaixo de um pastor, abre uma igreja embaixo da outra lá e já começa a operar. Quando começou essa onda, eu conversei com o diretor de banco aqui, ele falou, pode vir o pastor falar comigo, quanto tempo vocês levam para equilibrar as contas, atingir o break-even aí numa agência bancária? Eu falei que era 8 meses, ele falou que ele era 1 mês que ele já conseguia, né? Então, quando surgem esses influenciadores, eles querem pular fora. É o empreendedorismo aí, né? Querem pular fora desse... E o Tarcísio, ele fica no meio. Conseguiu esse negócio do Estado de São Paulo, mostrou aí uma audácia fantástica para fazer negociata, esse negócio da Sabesp aí. Nossa. É não pensar no futuro, né? É não pensar no futuro. Eu posso fazer essa jogada... ali foi demais, né? Foi terrível. Foi típico também o que o Paulo Guedes fez na Petrobras, né? Mas é acreditar que jamais vai ser atingido, né? No meu livro, Os Cabeças de Planilha, eu tenho um capítulo inteiro para os negócios militares e metade do capítulo é Tarcísio. Ah, tem o Tarcísio ali no livro? Já naquele livro que já... No DENIT. Tem uns 10 anos. No DENIT, porque o que aconteceu? O DENIT sempre foi o lugar mais corrupto aí ao lado da FUNASA. Sim. E a Dilma falou, não, eu preciso dar seriedade. Daí traz alguém do Instituto Militar de Engenharia, que indica o Tarcísio para diretor lá, e o Tarcísio passa a pegar todas as obras paradas e passa para empresas de engenharia ligadas a militares, ou ONGs ligadas a militares. Então, não é flor que se cheire. E ainda faz uma licitação de tecnologia lá escandalosa. Então, é aquela santa ingenuidade da Dilma de achar, até então, os militares têm os seus defeitos, matam gente, mas são nacionalistas, são honestos. Eles pensam na nação, no Estado brasileiro. Mas a gente falou do Pablo Marçal, aí teve notícia de hoje. Falando do Tarcísio. Essa leitura que o Nassif estava trazendo, não sei se ele... Acho que ele nem sabia, não foi combinado, mas... Não foi, coincidência mesmo. Total. É que o Pablo Marçal, ele deu uma entrevista para a CNN, Nassif, Rodrigo, Chico,
falando o seguinte: o Tarcísio é um candidato perigoso para desaquecer a paixão bolsonarista. Ele tá Lembrando que eles são rivais ali, né? Olha, Manchete, Tarcísio é um nome conservador que agrada à esquerda. Também teve essa, né? Na mesma entrevista. Tenta plantar uma intriga boa, né? É uma intriga, mas o que ele está querendo dizer é que o Tarcísio não é aquele cara que aquece, que bota a turma na rua, porque ele solta uma dessa. Não, eles vêm com a tese de que as urnas eletrônicas são um roubo da eleição. O Tarcísio vem e fala, não, isso aí também não. Aí as urnas funcionam bem. Então ele desaquece o bolsonarismo, então desagrada o bolsonarismo. O que o Marçal está querendo dizer é cuidado com o Tarcísio. Vocês vão dar mole para esse cara aí, ele vai comer o bolsonarismo por dentro. É isso, Chico? Mas ele está comendo mesmo. Tá, né? Tá. Quando você pega as investigações do Pablo Marçal, fica no plano eleitoral, você tem que esse cara funchar os negócios dele. Ele tem todo o perfil de negócio ligado ao crime organizado. O perfil, não estou dizendo que ele está ligado ao crime organizado, mas o perfil é o mesmo. Várias empresas aí que ele abriu 5, 6 empresas para tomar conta de investimentos imobiliários, que é uma área de atuação desse mercado. Esse negócio de venda de produtos que você não sabe qual é o faturamento, então é setor típico aí para lavagem de dinheiro. Depois, quando o alterofilista lá, que o Cariani, que tinha ligações... Cariani, o nome dele, né? Que era o sujeito que era... ligações com o crime organizado. Renato ele Cariani. Sai de cena, o Marçal chama ele para ser parceiro e sócio aí em projetos. O Marçal, quando teve a primeira investigação, quando ele foi candidato a presidente, era isso, era aquele monte de empresas lá, todas no mesmo escritório e todas em áreas afim. Daí ele quis, por exemplo, montar um banco. Vou montar um banco, porque eu fui na agência, me trataram mal. Não era banco, era uma sociedade civil aí de crédito que ele fazia intermediação para o banco, ou seguradora, fazia intermediação para a seguradora. Então, digamos, todos esses negócios aí, imobiliário, essas vendas de produtos que você não tem condição de avaliar qual é o volume de vendas, a tentativa dele de ir para Angola, que é uma porta de entrada para a cocaína brasileira na África e na Europa, né? Tudo isso são movimentos similares aos do crime organizado. Eu não estou dizendo que ele é do crime organizado. Eu estou dizendo que ele tem paio, tem feijão preto, tem rabo de porco, mas não estou dizendo ainda que é feijoada. É a Polícia Federal que tem que dizer. Isso, né? Não, mas alguns nomes, foram citados alguns nomes de organizações criminosas, coincidentemente participando da campanha do Pablo Marçal. A gente acompanhou isso durante a eleição. É mais aí um joelho de porco, uma orelha para essa feijoada do Nassif. Ô, Chico, mas você não acha curioso o Marçal aparecer para dar essa estocada no Tarcísio, no momento em que está todo mundo olhando, o Bolsonaro vai afundar e o Tarcísio é o nome. Aí vem o Marçal e fala, cuidado com ele. Então, tem um jogo aí na extrema-direita ainda em aberto, né? Tem um jogo que é a disputa do tesouro, que é o voto bolsonarista, né? Esse voto o Bolsonaro não é precioso, mas esse voto dele é. É precioso para essa gente, Eu acho e tudo isso ganhando intensidade na véspera do julgamento dele aí, né? Isso. E o filho assistindo lá de... Onde mesmo que ele foi aí? A cidade que ele foi lá nos Estados Unidos ali, com empresa montada e tudo ali. Esse é um outro ponto que o Supremo vai ter que entrar a qualquer momento, porque esse pessoal, o faturamento deles qual é? É em redes sociais brasileiras. A gente então não o faturamento disso, né? sai daqui e vai para lá. E vai para lá. E você pega todos esses influenciadores que estão se virando por lá, é em cima de faturamento aqui. Isso. E sobre a atuação da rede no Brasil, o Supremo e o Alexandre Moraes têm condições de segurar, né? Então, agora um ponto interessante é que se por acaso ele é cassado também, porque não vai parar o julgamento dele, e essa, como é que chama a pistoleira lá? Zambelli. No sentido de... sim, mas a Zambelli é cassado aí, com esse negócio de coeficiente eleitoral, você tem um baque grande aí pro PL, viu? Perde acho que uns 2 ou 3 deputados, né? Porque ela teve quase 1 milhão de votos em São Paulo, né? Então, os votos dela deixariam de ajudar a puxar, né, os de baixo para... Acho que são 2 ou 3 que o PL perderia na bancada de São Paulo. É isso. Agora, eu só lembro que teve um desembargador em São Paulo que mandou prender o rapaz. Sim, pois bem lembrado, Nassif, bem lembrado.
o Luan. Entre os absurdos, né, que foram. Hoje a gente mostrou de novo aqui a imagem, né? Vocês mostraram aqui no começo do programa também. Enfim, quando a gente revê aquelas imagens, aquilo foi na véspera da eleição, eles estavam certos que iam ganhar, né? Imagina se eles ganham, né? Negócio Só muito mostra violento. o tamanho do risco. O né? risco que nós corremos. A noite de São Bartolomeu aí, a noite de São Bartolomeu. Imagina esse bando de malucos aí ganhando a presidência, sem ganhar a presidência, ameaçava explodir o aeroporto de Brasília lá. Imagina ganhando a presidência. É terrível isso aí, né? Então, mas vamos ver, esse julgamento vai ser importante. Muita gente querendo que ele saia preso e tudo, já. Eu não sei se é. Tem que ter um ritual aí para não tornar o sujeito Marte também, né? Claro. Agora, cá para nós, né? É um chorão, né? Inacreditável. Ele, o filho, aquele outro filho que disse que vai bagunçar as instituições em Balneário Camboriú. Ele luta contra o sistema de BC, de Balneário Camboriú. Eu queria, Nassif, você falou das plataformas, tem uma coisa que é bastante preocupante também, né, que é como o Eduardo Bolsonaro está tendo o apoio dele, né, em plataforma, principalmente o X, quando a gente fala da figura ali do Elon Musk, né, mas tem uma história, né, a Polícia Federal traz hoje essa informação, na verdade a Camila Bonfim da Globo News, né, de que a Polícia Federal afirmou que o X está permitindo que os perfis que deveriam estar bloqueados estão recebendo financiamento. Então, ela teve acesso a esse documento que foi enviado pela Polícia Federal para o Supremo. E entre as contas mencionadas estão, por exemplo, o Alan dos Santos, o blogueiro bolsonarista que está foragido da nossa justiça aqui brasileira, o jornalista também, né, o jornalista da extrema-direita, né, o Rodrigo Constantino. E essas falhas ali, desses bloqueios do X, que eles estão alegando que são falhas, né, mas podem configurar, né, ou até, se a gente já pode dizer que não configura, né, um cumprimento de decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas tem consequências muito concretas para a democracia, né, porque essas informações chegam às pessoas, né, Gabi, estão disseminando essas informações. Eu li o relatório, a Polícia Federal fez um relatório, entregou para o Supremo Tribunal Federal, tem 40 e poucas páginas esse relatório, a nossa equipe aqui do iclnoticias.com.br também teve acesso, é um relatório que foi citado pela Camila Bonfim na Globo News, mas a gente aqui também obteve no ICL Notícias um pouquinho depois, né? Mas eu li o relatório e aí a polícia demonstra como o X permitia que o Alan dos Santos, mesmo com as contas bloqueadas, seguisse transmitindo, né, lives, informava o público dele das lives. Não precisa de VPN, não, que é aquela volta que você dá para conseguir acessar a conta por fora do Brasil. Não, sem VPN. E também monetizar. Tem um botãozinho lá que o X manteve operando, que a pessoa apertava o botão e conseguia doar para o perfil do Alexandre, do Alan dos Santos, doar Bitcoin, doar dinheiro. Então o relatório da PF vai e mostra, assim, de maneira cabal. O Alexandre de Moraes vai ter que fazer alguma coisa, porque isso significa conivência do X, mais uma vez, para que eles continuem operando e recolhendo dinheiro. É a maneira deles continuarem recolhendo dinheiro da turma deles, dos bolsonaristas aqui no Brasil. Então é importante mesmo esse relatório que dá materialidade para isso, né? Uhum. Agora, a série de abusos do Elon Musk já está afetando os negócios dele em todo lado, né? Em todo lado. Contratos com a internet dele lá, represália em cima dos carros dele, uma baita torcida da imprensa, da grande imprensa mundial aí, com a queda, com o fato dele estar perdendo espaço aí para os carros chineses. E o que eles estão conseguindo lá nos Estados Unidos é algo inimaginável, né? É um país que se criou em cima de instituições, ou seja, é como se fosse uma máquina cheia de rodelinha rodando aqui para poder funcionar. O cara vem com o martelo lá e sai destruindo tudo. Isso é uma loucura. Então, é gozar desses movimentos. Se você pega a Suprema Corte, o que a pessoa falava? Não, ele tem todo o poder, porque ele tem Congresso, tem a Suprema Corte é conservadora. Ora, a nossa Suprema Corte aqui conspirou, ela foi antidemocrática até 2018. Quando apareceu o fantasma do Bolsonaro ameaçando, inclusive aquele negócio, um cabo e um soldado aí para fechar o Supremo, tudo, acabou a brincadeira. Hoje o STF é garantia da democracia. Mas por quê? Porque percebeu
São instituições que só têm poder e influência no ambiente democrático. E o que o STF fez desde o mensalão até 2018 foi corroer o ambiente democrático, até que caiu a ficha, né? Então você vai ter lá nos Estados Unidos, FBI, você tem a própria CIA, todos eles são poderes autônomos quase aí. E essa tentativa dele de interferir em todos os lados é uma loucura. É uma loucura. Isso aí vai ter, já está tendo, né? Mas vai ter mais ainda e o Elon Musk vai se ferrar. E os Estados Unidos vão promovendo, a gente está vendo ameaças contra o Alexandre de Moraes, o Eduardo Bolsonaro promovendo ameaças, articulando, mas hoje acabou de sair, hein? Notícias de agora, Nassif, a Gabi está com a notícia aqui na ponta da linha, como a gente diz, para trazer ao vivo. Envolve a Argentina, olha só, não tem cerimônia nenhuma mais, né, Gabi? Não, nenhuma, Rodrigo. A gente está falando aqui especificamente do secretário de Estado do Donald Trump, que é o Marco Rubio, né? Ele anunciou que a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, está proibida de entrar nos Estados Unidos. Então não é só o Alexandre de Moraes, não, que está sendo ameaçado de receber sanção. Nesse caso, é concreto já. E qual que é o motivo, né? A alegação? É um envolvimento em corrupção significativa durante o seu período em cargo público. Eu estou aqui dando o motivo alegado pelo governo dos Estados Unidos. Que loucura, né? Que loucura completa, porque o uso da máquina... Eles vão fazer a mesma coisa aqui no Brasil, não tenha dúvida. Porque não passa por nada de diplomacia ou de relações exteriores. Não. É um critério para agradar o aliado Milei, mas uma intervenção pesada do outro país. Sim, uma intervenção total. Esse negócio da extradição do estudante palestino que protestou contra o genocídio lá em Gaza aí, que a reitora da Universidade de Colômbia, que fez física no Brasil, aliás, hein? Uma pessoa bem interessante aí. Ela estava demorando para deportar o sujeito, o Trump vem e ameaça cortar subsídios aí para a Universidade de Colômbia. Ou seja, aliás, cá para nós, hein? O que esse pessoal da CONIB, a CONIB aí é o maior antro de antissemitismo aí, porque provoca indignação em todo lado. O que eles estão fazendo na fundação da PUC lá é terrível. Uhum. É terrível lá, sabe? Eles pegaram a fundação, não a PUC, mas a fundação que controla a PUC, criaram lá uma parte de compliance para combater toda forma de antissemitismo. Ou seja, você pode ter preconceito contra negro, contra mulher, contra LGBT, fazer qualquer crítica ao genocídio de Israel passa a ser antissemitismo. E é interessante que ontem você teve manifestações gigantescas em Jerusalém lá contra o Netanyahu. Ou seja, vamos precisar importar os rabinos americanos aí e importar os democratas lá de Israel para melhorar um pouco aqui esse grupo que cerca a CONIB aqui. É vergonhoso isso aí. É vergonhoso. Traz uma mancha para a comunidade israelita aqui no Brasil terrível, terrível. Agora, só falta queria... de empatia total, apoio total, passar pano para o Netanyahu, é terrível. Não, e perseguir professores como o Nasser, né? A gente trouxe aqui o Reginaldo Nasser, é um dos que estão sendo perseguidos lá aqui na PUC de São Paulo. Só queria frisar que essa decisão em relação a Cristina Kirchner deixa muito claro que vem uma sanção pesada contra autoridades brasileiras. Se eles usam o poder do Estado para atacar o principal nome da oposição ao Milei, por que não vão fazer o contrário aqui no Brasil para atacar aqueles que eles acham que são juízes a serviço da esquerda, como se o Alexandre de Moraes fosse de esquerda, é um conservador, a gente sabe, veio da direita, mas o trumpismo está construindo o caminho para isso, com a ajuda do Eduardo Bolsonaro. Então, fizeram com a Cristina Kirchner, fizeram com o rapaz da Palestina lá, estudante, e vão fazer com as autoridades brasileiras, não tenha dúvida. Não, se o critério vai ser essa linha, se claro. Se é possível assim, nossa, ninguém vai mais das autoridades... Eu não vou falar nem da esquerda, de Alexandre de Moraes, que é um ministro nomeado pelo Temer. Vai ser atacado. Um ministro conservador, liberal. É curioso, né? Porque a Cristina, vamos dizer assim, a alegação é combater a corrupção global, nos mais altos cargos, inclusive.
Agora, o próprio Donald Trump, né, é condenado. É condenado, sim. Então não faz o menor sentido, não precisa fazer. Eles precisam botar um carimbo em cima para o Milei poder gritar lá na Argentina, porque o Milei está com problemas, ele está com a popularidade caindo, tem gente na rua, está ameaçando cair. Então, é para segurar, constranger a oposição na Argentina, é isso. E deu um golpe aí, que ele e o Trump aí, esse golpe do Bitcoin aí, das criptomoedas, é escandaloso, né? Escandaloso. É escandaloso. Mas é interessante que marca o fim da chamada democracia americana. Sim. Porque os Estados Unidos, com toda essa história de invadir países, acabar com o Iraque, acabar com Líbia, acabar com isso, ele ainda vendia o soft power. Queremos o modelo americano de mercado, o modelo americano de democracia. Acabou. É o fim. Essa fase terminou. Quem viveu, viveu. Daqui para frente, os Estados Unidos ficou só com o porrete, né? Antigamente eles era o porrete na mão e o soft power do lado. Ficou só o porrete. Agora o critério do consulado para vistos, esses vistos comuns da população de qualquer país em visita de turismo aos Estados Unidos. Se começam a adotar esse critério, esse é de esquerda, esse é disso, é daquilo... Vai ser. Eles fizeram algo terrível, que foi desmontar o sistema de ciência e tecnologia público. Então você tem a França, as universidades... O Brasil tinha que fazer isso. Se o Brasil pensasse grande, o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia teriam juntado com as universidades federais, identificado aqueles pesquisadores-chave e falado, vem para o Brasil. Quando teve o desmonte da União Soviética, o Goldenberg, que era ministro da Ciência e Tecnologia, ele tentou montar uma política dessa. Eu conversava com o pessoal de universidade e falava, a gente consegue trazer o russo e tal... Basta ter um lugar aprazível, uma boa casa no campus universitário e instrumentos para ele pesquisar. O pesquisador, o acadêmico, o universitário não é o cara de mercado. Ele quer espaço para fazer a sua pesquisa. Então, se o Brasil pensasse grande, já tinha feito um baita programa aí de atração de cientista americano, mas quem diria, a maior potência do século, a maior potência do mundo, exportando cientistas por não dar condições de trabalho, É uma loucura, viu? Tá afundando totalmente. Gabi. Nassif, obrigada por hoje. Boa sexta-feira para você, querido. Valeu, Nassif. Valeu. Para vocês também, gente. Abração aí. Obrigado, valeu. Atualizar rapidamente uma informação aqui. O suplente do Eduardo Bolsonaro já assume agora o mandato na Câmara dos Deputados. O missionário José Olímpio, que é do PL de São Paulo. Ele já foi até deputado, né, no passado, 2 vezes. Então, agora, de fato, assumindo nessa sexta-feira, está constando já no portal da Câmara dos Deputados, como a gente falava, né, do Eduardo. Sim, finalmente abriu mão do salário, porque ele estava segurando até agora. Muito bem, então sextamos, Rodrigo Viana. Sextamos. Opa, liberado geral. Estava esperando, já olhei para a cara do Chico, né, para ver se ele liberado geral a Jurubeba. Aliás, com essa brincadeira da Jurubeba, eu tenho recebido muitas receitas. Olha! Para mostrar, nossos lindos espectadores, mostrando que, sim, é uma bebida popular, mas também serve a drinks sofisticadérrimos. Olha só. Jurubeba. Então, alerta. É popular, sim, mas também frequenta outros ambientes. Vamos ter que testar. Vamos ser obrigados a testar. Do Palmeira dos Índios você não trouxe nada assim parecido, né? Não. Lá eu fui no tradicional. Tá muito bom. Bom demais, então. A gente vai sextar por aqui. Boa noite para todo mundo que nos acompanhou até aqui. É sexta-feira, então juízo, mas nem tanto, minha gente. Segunda-feira voltamos com muita informação, hein? E na beira do julgamento. Na beirinha. É isso. Vamos nessa. Quem nunca teve vontade de jogar tudo pro alto e desistir? Eu, sinceramente, umas 3 vezes por semana tenho. É brabo, né? E cada um enfrenta desafio, dificuldade numa área diferente da vida. Eu acho que uma maneira da gente superar isso é através do esporte. Através dos ensinamentos que os esportes trazem para a nossa vida. A gente resolveu fazer um grupo que vai aprender com os maiores profissionais do esporte do mundo e, além disso, vai estar junto ali, tendo programas de treinamento, tendo aulas, tendo um acompanhamento para poderem caminhar nessa direção da superação pessoal. Esse programa começa no dia 30 de março, às 8 horas da noite, com uma aula inaugural aberta com Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Ninguém pode deixar de assistir essa aula incrível. Um abraço e até lá.